Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. O ressuscitado caminha conosco e manifesta-se como presença viva e real a cada um de seus seguidores, fazendo brilhar sobre nossa vida o esplendor de sua face. Abramos a inteligência para entender tudo o que ele nos diz e deixemos que o amor de Deus se realize plenamente em nós. Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Palavra do Senhor. Salmo 4. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai minha oração. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Muitos há que se perguntam: quem nos dá felicidade? Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Eu tranquilo vou deitar-me e na paz logo adormeço, pois só vós, ó Senhor Deus, dai segurança à minha vida. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Primeira Carta de São João. Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz: eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse:
Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. O texto do Evangelho apresenta um relato de encontro dos discípulos com o ressuscitado. Dessa vez, em vez do caminho para Emaús, uma refeição em comum, na qual Jesus explica as Escrituras. Os 11 recebem a notícia do que acontecera no caminho para Emaús e como os dois caminhantes reconheceram Jesus ao partir o pão. Faltava o grupo daqueles que conviveram mais com o Mestre fazer essa experiência. Então, Jesus se põe no meio deles, desejando a paz, semelhantemente à narrativa que lemos em João 20. Os discípulos não reconhecem Jesus. Eles pensam ser um fantasma. A novidade da ressurreição vai sendo compreendida gradualmente. Jesus os questiona sobre o porquê da perturbação interna e mostra-lhes as mãos e os pés, para que compreendam que não era um delírio deles, mas uma realidade nova diante da ação de Deus na vida de Jesus. O incômodo interno dos 11 se transforma em alegria pela surpresa. Para comprovar ainda mais, Jesus compartilha o alimento. Bebe e come diante deles como um gesto eucarístico, sinalizado pelo uso dos verbos que recordam a celebração cristã. Depois, ensina a respeito das Escrituras, mostrando como os acontecimentos eram cumprimentos do que se lê na lei, nos profetas e nos salmos. Com isso, o grupo passava a entender verdadeiramente os textos antigos de forma nova. Uma vez assimilada a mensagem de Jesus, eles deveriam testemunhá-la a todas as pessoas. O ponto de chegada se torna o de partida, Jerusalém. Os discípulos ecoam a palavra de Jesus e dão continuidade ao que foi iniciado. A boa nova não pode parar de se espalhar, a fim de que mais pessoas reconheçam o ressuscitado. A continuidade da obra de Lucas, os Atos dos Apóstolos, narrará como se realiza na comunidade primitiva o anúncio da palavra de Deus. O legado desses séculos passados chega até nossos dias para que continue, no tempo e no espaço, o testemunho a quem ainda não o conhece.
Nossos lares, trabalhos, comunidades e outros ambientes são as Jerusaléns atuais, os locais onde fazemos a experiência com o ressuscitado e de onde saímos para anunciá-los. Oremos. Ó Cristo ressuscitado, aos teus discípulos apareces com a marca do crucificado e com o dom da paz. Dá-nos reconhecer-te, Senhor, em tuas diversificadas manifestações. Que saibamos acolher tua presença não só nos sacramentos da Igreja, mas também na pessoa dos pobres e marginalizados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.